Olá pessoal, voltamos à nossa análise das características de direitos fundamentais. Próximo item, relatividade. Em que consiste afirmar que os direitos fundamentais são relativos? A relatividade consiste em afirmar que os direitos não possuem caráter absoluto. Primeiro, eu não posso me valer de um direito fundamental para praticar ilícitos. Então, eu não posso me valer da liberdade de pensamento e de expressão para incitar ódio, incitação de ódio. Valer do direito fundamental para praticar racismo, que são dois direitos que estão igualmente protegidos. De um lado, eu tenho liberdade de expressão e do outro lado, nós temos também a liberdade, né, a garantia, a proteção, a vedação ao racismo. Então, por estar igualmente previsto na Constituição, eles são relativos e por conta disso, eles podem entrar em conflitos e um deles vai ter que prevalecer no caso concreto. Se um deles vai prevalecer, é porque eles não são absolutos. Então a carga relativa é nesse sentido, tá? E na prática, como é que acontece? Quando há um conflito entre direitos fundamentais, a resolução do conflito no caso concreto se dá através da ponderação de valores. O que é a ponderação de valores? O legislador, ou o juiz, o administrador vai observar a situação concreta e vai aplicar um dos direitos envolvidos no conflito. Vou trazer um exemplo. Os direitos fundamentais são relativos por conta da liberdade de conformação também do legislador. O legislador ele pode prever um direito fundamental e ele pode também restringir esse tal direito. Nós vimos na aula passada acerca da aplicabilidade das normas constitucionais e eu mencionei para vocês uma eficácia contida dos direitos fundamentais. O que é eficácia contida? Relembrando, são aqueles direitos que já têm aplicação imediata, já produz todos os seus plenos efeitos, só que pode acontecer uma lei futura e restringir o seu alcance. Então, um direito fundamental, liberdade profissional, trabalho, ofício ou profissão. O legislador garante isso, mas ele pode restringir. Exemplo, a carteirinha da OAB. O exercício profissional da advocacia, ela está condicionada à aprovação e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. É ou não é verdade? O legislador, ele diz que nós temos direito à propriedade, só que essa propriedade tem que atender a uma função social. Então, ao mesmo tempo que ele estabelece o direito à propriedade, ele limita a atuação, tá? Que a atuação tem que ser conforme tem que atender à função social, seja uma propriedade urbana, seja uma propriedade rural. Perfeito? Então eles são relativos, liberdade, conformação do legislador. Outra situação bem interessante, já foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, é justamente a situação se há necessidade ou não de autorização para alguém publicar uma obra sobre uma pessoa. Então nós temos aqui um conflito. De um lado, liberdade profissional, desenvolvimento profissional do cara que está escrevendo o livro, e de outro lado, a vida, a intimidade, a privacidade da pessoa que está sendo objeto da bibliografia, né, no caso. Então, nesse caso, há um conflito e o Supremo, dentro da ponderação de valores, diz que prevalece justamente a liberdade profissional. Só que o detalhe, há um princípio muito interessante aqui, que é o princípio do limite dos limites. Eu vou explicar aqui, limite dos limites. O que é isso? Um direito fundamental pode ser limitado? Pode, porque ele é relativo. Mas essa limitação de um direito fundamental, ela se dá de forma irrestrita? Não. Eu posso limitar um direito fundamental? Está aqui. Aqui é um direito fundamental. Eu posso restringir? Posso. Mas há um limite. Eu não posso restringir ao ponto de desnaturar o direito fundamental. Eu não posso atingir o núcleo essencial. Vamos lá.
liberdade de trabalho, opção. Vou imaginar que tem uma lei que diga o seguinte: só pode trabalhar no Brasil quem tem ensino médio. E aí, gente, no nosso país, grande parte da população não vai estar o quê? Impedida de exercer trabalho. Então, aí limitou tanto que atinge um núcleo essencial. Qual o núcleo essencial? O direito em si, direito ao trabalho, ofício ou profissão. Vamos lá. Nós vimos que é possível colocar como exigência para o exercício da advocacia a inscrição na ordem. Para estar escrito na ordem, fazer aquela prova do cão da OAB. Beleza. Só que vamos imaginar que ali coloque outro requisito. Estágio mínimo de 15 anos em um escritório de advocacia. Gente, vai desnaturar o exercício da advocacia. Quem vai querer ser bacharel em direito, advogado, 5 anos na faculdade, ainda tem que esperar 15 anos, comprovar 15 anos de estágio. É desproporcional, tá? Então existe um limite. Então grave isso. Os direitos fundamentais são relativos, pode acontecer uma restrição dos direitos fundamentais, que é a limitação, mas há um limite dos limites, é a teoria do limite dos limites. O Supremo aplicou essa teoria também nesse caso da biografia. Ele falou, ó, não precisa de autorização porque seria uma forma de censura. E censura não há no Brasil em nenhuma hipótese. Mas ele falou o seguinte, ó, mas fica resguardado a quem sofreu a publicação. Se tiver alguma inverdade, alguma mentira, ele pode pedir retificação das informações na obra, no mesmo meio de publicidade. Ele pode ingressar com uma ação de indenização por danos materiais e morais. Perfeito? Então ele não desnaturou por completo o direito à intimidade. Ele diz, ó, você pode buscar até uma resposta proporcional ao agravo. Gente, trazer uma situação bem interessante de relatividade. Publicidade no portal de transparência, por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a remuneração e o nome do servidor. É possível? É, professor, é possível que eu observo na prática. Realmente, você tem que entender por que é possível. Por que é possível isso? Vamos lá. Aqui nós temos um conflito de direitos fundamentais. Primeiro, de um lado, a intimidade. Olha só, gente, é o nome e a remuneração da pessoa. É algo privado, íntimo, tá? Não é desconfortável você perguntar, quanto é que tu ganhas na iniciativa privada? É chato, né? Mas toda a família tem aquela tia, né? Ou tio que pergunta, quanto é que tu ganha? Para que o cara quer saber a minha remuneração, gente? O que vai acrescentar na minha vida? Nada. Então é algo assim que é meu. A minha remuneração pertence a mim, tá? Então olha só, atinge a intimidade. Só que por outro lado, eu tenho um direito fundamental ao acesso à informação. Gente, os cargos públicos do povo, são do povo. E a melhor forma de preenchê-los através de concurso público. É a forma mais isonômica que há, é o concurso público. E a pessoa que passa um concurso público, que ele entra em exercício no cargo específico, ele vai ser remunerado pelos cofres públicos. Ou seja, vai ser utilizado dinheiro público para custear um serviço pessoal, vai custear aquele servidor. Então, nesse manejo da utilização do dinheiro público, tem que ter transparência. E uma forma de dar transparência, todos venham ter acesso, é através do portal de transparência. Então, eu tenho um conflito, de um lado, direito à intimidade, e de outro, acesso à informação, até para comprovar se há supersalários realmente condiz com a realidade, aquilo que ele recebe, né? Para ver se não tem o uso de crimes contra a administração pública, né? Corrupção passiva, concussão, aquelas coisas que infelizmente vem acontecendo dentro do setor público, que é crime, né? Crime contra a administração
pública. Hoje eu tô demais, meu nariz tá me irritando, tá irritando demais aqui, gente. Desculpa, viu? Então vamos lá, mas eu preciso gravar. Eu tenho um compromisso com vocês aí, tá? Então olha só. Então perfeito. Então como vou resolver isso? Pela proporcionalidade. Ponderação de valores que ocorre através do critério da proporcionalidade. A proporcionalidade, ela pode ser analisada, ela deve ser analisada em três vertentes, tá bom? Em três vertentes. Primeira vertente, adequação. Segunda, necessidade. Terceira, proporcionalidade em sentido estrito. Então vamos lá. Adequação. O meio que eu estou utilizando me leva ao resultado? Essa é o meio adequado. Meio adequado. Tá? Você ter adquirido o curso online aqui do professor é um meio adequado para você gabaritar a condicional? Sim, então é um meio adequado. Se você entende que não, então não é adequado. Não é assim que funciona? Um meio para alcançar o fim. Um meio que é adequado. Então, olha só. Restringir a intimidade do servidor é um meio adequado para gerar acesso à informação? O Supremo entendeu que sim. Eu restringindo a intimidade, o meio adequado é publicidade. Esse meio, a publicidade, no portal de transparência, ele restringe, mas ele assegura o acesso à informação, a publicidade, a transparência? Sim, então meio adequado, a adequação está caracterizada. Necessidade. Existe um meio menos gravoso para alcançar o outro direito? Existe outra forma para gerar transparência que não seja a publicidade no portal de transparência? O Supremo entendeu que não. Não existe. Ah, só botar a matrícula. Fica complicado. Com a matrícula você não tem como saber a remuneração da pessoa. Bom? E por fim, a proporcionalidade em sentido estrito. O que é isso? É aquela situação. Sempre em um conflito entre direitos fundamentais, vai ter uma restrição de um lado de um direito. Pense aqui, ó, é um direito, tá? E do outro lado, outro direito. Perfeito? Então eles estão aqui. O que é a proporcionalidade em sentido estrito? O que eu vou perder de intimidade é compensado com o que eu vou ganhar em transparência? Se a resposta é sim, valeu, está atendido o critério da proporcionalidade em sentido estrito. Sempre há uma perda, só que a perda é mínima, tem que ser mínima, e o ganho tem que ser absurdo. Então vamos lá. Remuneração e o nome do servidor. Eu assegurar a remuneração e o nome no portal de transparência. A perda é grande ou é pequena? Gente, o Supremo entendeu que é pequena, porque a remuneração é fixada em lei. Então, todo mundo tem acesso. Fixado em lei, está garantido todos acesso à informação. Tá? Beleza? Então, está atingido. Agora, o que eu vou ganhar é muito? Sim, vou gerar transparência. Eu vou estar atendendo aquele princípio republicano, prestação de contas. Uma forma de prestação de contas é para botar no portal de transparência e não engavetar lá e ficar nas escondidas, não é isso? Então o Supremo entendeu que sim. Agora eu vou trazer outro exemplo. Além da remuneração do nome, está no portal de transparência o CPF e endereço da pessoa. E aí? É um meio adequado? Sim, vai gerar acesso à informação. Existe outro meio menos gravoso? Não. Agora atendeu o princípio da proporcionalidade em sentido estrito? Não. Gente, a perda é absurda da intimidade. Você dizer o nome, remuneração, CPF, endereço, gente, isso aí é um 71 na hora, né? Um falsário aí é tudo que ele queria. Só falta outros detalhes aí. Então é tudo que ele queria. Então a perda é muito grande de intimidade para um ganho muito pequeno. Gente, qual a importância de eu saber o CPF e o endereço da pessoa? O ganho é mínimo.
Então o Supremo falou, ó, nesse caso não pode. Agora, remuneração e CPF é perfeitamente possível. Então, gente, uma questão é de jurisprudência e pode cair também em direito administrativo. Então, os direitos fundamentais são relativos, porque eu não posso me valer de direito fundamental para praticar crimes e eu não posso me valer também, os direitos fundamentais são relativos porque eles podem entrar em conflitos. Perfeito? Então, aqui a gente encerra essas características dos direitos fundamentais, tá? Fundamentais. Vou falar agora do rol dos direitos fundamentais. Gente, o que é rol? Rol nada mais é do que relação. Grave isso. Rol, relação. Relação de quê? Depende do que você está analisando. Aqui a gente está analisando os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são detalhamentos do que vem a ser dignidade da pessoa humana. Direitos fundamentais são direitos indispensáveis a adotar uma pessoa de dignidade. Saiba disso, guarde sempre essa informação. E quando eu falo em direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, nós vimos que é um conceito metafísico, não é um conceito fechado. E nós vimos que os direitos fundamentais possuem como uma de suas características a historicidade. Os direitos são conquistados e há um desenvolvimento na análise dos direitos. Os direitos vão surgindo ao longo do tempo e não apenas em um momento histórico único, tá? Único. Então, olha só, nós temos no Brasil direitos que foram conquistados em 88 e logo e pós 88. Nós tivemos ou não? Tivemos emenda à Constituição inserindo direito ao transporte, nós tivemos direitos de saúde sociais, a moradia, a alimentação, foram direitos que foram conquistados pós 88. Então, olha só, primeiro, a Constituição traz um bloco de direitos fundamentais, conforme aparece na tela aí, item 1, que estão previstos no artigo 5º a 17. Artigo 5º, vamos lá, direitos individuais, coletivos, vamos estudar todos eles. Artigo 6º a 11, direitos sociais. 12 e 13, direitos de nacionalidade. 14 a 16, direitos políticos. E artigo 17, partidos políticos. Vamos estudar tudo isso com maior tranquilidade, tá bom, gente? Maior tranquilidade. Só que existem direitos que estão espalhados, ou seja, estão além desse bloco de direitos fundamentais do artigo 5º a 17. Exemplo, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós estudamos um bloco anterior, direitos de terceira geração. É ou não é verdade? Meio ambiente, direito difuso, né? Direito difuso. Não está num bloco, está no artigo 225, por exemplo. Então, direito expresso além, fora do bloco. E mais, nós temos direitos implícitos dentro do texto constitucional. Nós vimos em aulas anteriores o fundamento de interpretação do Supremo Tribunal Federal, em que ele equiparou a união estável uma afetiva a união estável de sexos diferentes. Ele buscou o que? Um postulado da dignidade da pessoa humana que faz surgir o que? O direito fundamental de forma implícita, a busca da felicidade. Então perceba bem, nós vimos que por serem princípios, eu posso utilizá-los como forma de interpretação, surgimento de novos direitos com base em princípios. Um dos princípios, dignidade da pessoa humana, e dignidade da pessoa humana é o tronco, é a raiz, né? Vou dizer assim, a raiz, e os galhos são justamente os direitos fundamentais. E como qualquer árvore, ela não está limitada àqueles galhos, ela vai se multiplicando. Então, o que acontece? Os direitos podem estar de forma expressa, de forma espalhados, né, fora do bloco, de forma implícita. Coloquei um exemplo aqui, direito ao nome. O direito ao nome, gente, o nome, Webert, Paulo, Maurício, Ana, Joana, não está previsto no texto constitucional, mas é um direito
implícito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E ele é materializado também no direito civil. Outro direito implícito, busca da felicidade. Outro direito implícito, sabe qual é? O direito de mentir. Como assim, professor? O direito de mentir tem um direito do preso. Dentre eles, o de permanecer calado. Está de forma expressa. Mas o Supremo fez uma interpretação e diz, ó, pode mentir também. Não pode mentir apenas acerca da sua identificação. Tá? Identificação. Então nós temos vários direitos implícitos dentro do nosso ordenamento jurídico, com forma de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Outro exemplo, patrimônio genético, já caiu na FCC. Patrimônio genético é um direito implícito decorrente da dignidade da pessoa humana. Perfeito? Só com base nisso, a gente constata que os direitos fundamentais, eles estão dentro de uma relação aberta. Há uma relação aberta, não é uma relação fechada de direitos fundamentais. Perfeito? Eu tenho vários direitos expressos e implícitos, e eles vão surgindo e vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, por conta disso, nós dizemos que o rol de direitos fundamentais é um rol, conforme aparece na tela, no círculo do meio aí, exemplificativo. Cai na prova, rol taxativo. Não, o nosso rol é exemplificativo. Tudo bem, gente? Guardem essa informação. Só com base nisso nós sabemos isso, né? Só com base nessas informações nós chegamos a essa conclusão. Mas só que o Constituinte não ficou satisfeito e colocou aí, ó, no item 4, artigo 5º, parágrafo 2º, diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime democrático e dos princípios por ela adotados. Princípio fundamental, espécie, fundamento, dignidade da pessoa humana. Ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja signatário, seja parte. Então, conforme aparece na tela, os direitos fundamentais são do tipo rol exemplificativo. Vai cair na sua prova, gente. Taxativo. Já caiu no CESP. Estanque. Então, guarda essa informação. O parágrafo 2º, gente, se você puder puxar uma seta aí, não sei se você imprimiu o material, o slide, traz uma cláusula de abertura material dos direitos fundamentais. Aqui é uma cláusula material dos direitos fundamentais. Já cai em provas, tá bom? As provas podem colocar uma expressão mais dificultosa, né? Uma expressão assim com um grau de exigência maior de entendimento, né? Então nós temos aqui tratados internacionais, tá? Então a gente vai analisar no próximo encontro, que não tem como aqui, tá encerrando aqui nosso módulo. Então eu vou estender esses minutos, tá faltando para completar os 30, tá? Os 90. Eu vou adicionar no próximo encontro. Então saiba aqui, rol dos direitos fundamentais, um rol exemplificativo. Então vamos voltar aqui, ó, recapitulando. Cadê? Então nós vimos aqui, tá? O item 1, justificativas, né? Lembrando, justificativas, Estado de Direito, dignidade da pessoa humana. Item 2, direitos humanos e direitos fundamentais. É possível, a gente vai ver no próximo bloco, que um direito humano venha se tornar um direito fundamental. É um processo de ingresso de um direito previsto em um tratado internacional dentro do nosso ordenamento jurídico. Nós vimos que é possível direitos decorrentes de tratados, lá no parágrafo 2º. E aqui a gente vai analisar como se dá a incorporação dos tratados internacionais dentro do nosso ordenamento jurídico. No item 3, falamos dos titulares de direitos fundamentais. Tome cuidado, né, naquela questão Constituição, Supremo Tribunal Federal. Eficácia, falamos de 3 eficácias, né? Vertical, horizontal e diagonal. Falamos também sobre características de direitos fundamentais, as principais. E encerramos acerca do... Encerramos não, né?
chegamos no quarto item, que é justamente dos tratados internacionais, que nós vamos detalhar na próxima aula, justamente a incorporação dos direitos dos tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico. Gente, nesse momento nós não teremos questões de concurso. Por quê, professor? Por quê? Porque geralmente é muito difícil encontrar uma questão de múltipla escolha que traz justamente só desses 6 itens aqui do nosso material. Então, aqui é diferente. Eu vou encerrar o conteúdo por completo. A gente vai ter uma aula só de resolução de questões. Vou fazer aqui centenas de questões e a gente vai estar analisando. Ok, gente? Então, na próxima aula, eu vou dar continuidade no rol. Vou falar dos tratados internacionais. É muita coisa. Depois eu falo da dimensão objetiva e subjetiva de direitos fundamentais. E a gente encerra essa teoria geral com o status do indivíduo perante o Estado, Jelinek, né? Jelinek é uma expressão utilizada por ele e é bem interessante, já foi cobrado na prova concurso da banca CESP ou CEBRASP, tá bom? A gente encerra, eu vou fazer o possível de encerrar na próxima aula esses itens. A minha preocupação principal é a informação suficiente para você, tá bom? Se não der, outra aula. Depois a gente inicia direitos fundamentais em espécie. Ok, gente? Um forte abraço, gente. Bons estudos e até a próxima.